2 estrelas. Essa questão eu achei difícil de resolver. Então vamos aqui para ela. Para estabelecer um recorde de velocidade em uma distância d em linha reta, um carro deve percorrer a distância primeiro em um sentido, em um tempo t1, e depois no sentido oposto, em um tempo t2. Então nós temos aí um carro indo num certo sentido, depois recuando em linha reta no sentido oposto. Que aí ele vai ter um intervalo de tempo t1 de ida e um t2 de volta. Letra A. Para eliminar o efeito do vento e obter a velocidade vc que o carro atingirá na ausência de vento, devemos calcular a média aritmética de distância 1 sobre o tempo 1, da distância sobre o tempo 1 e da distância sobre o tempo 2. Como vai ser o mesmo trajeto ida e volta, o d não tem diferença. Então a distância vai ser a mesma, tanto para ir quanto para voltar. Esse é o método 1. Ou devemos dividir a distância pela média aritmética de T1 e T2, que é o método 2. Ele está perguntando se qual vai ser a resolução mais eficiente para a gente medir, né, para a gente medir essa velocidade, levando em consideração o movimento desses dois trajetos, ida e volta. Quer dizer, é o mesmo trajeto, só que uma indo e o outro voltando, e ele vai percorrer intervalos de tempos diferentes. Na letra B qual é a diferença percentual dos dois métodos se existe um vento constante na pista e a razão entre a velocidade do veículo, a velocidade do vento e a velocidade do carro é de 0,0240. Então, vamos lá. Nós temos aí a razão entre a velocidade do carro e do vento. E vamos aí ver qual é a média mais eficiente. Se é a aritmética dos intervalos de tempo ou da razão entre os tempos e a distância para medir o tempo de trajetória desse veículo. Então, vamos lá. Letra A. A gente tem aqui o veículo com a velocidade aí dele e o vento na direção a favor do movimento desse veículo. E nós vamos ter no trajeto de volta, né? Perdão, primeiro aqui vamos separar aqui as grandezas que estão envolvidas nesse trajeto. Então nós temos aí a velocidade efetiva 1 vai ser a velocidade do carro mais a velocidade do vento, que ambos estão em favor. No trajeto de volta, o carro ele vai correr contra o vento. Isso assumindo que o vento não vai mudar a direção, está perfeitamente em movimento oposto ao do carro. Então considerem tudo isso, minha gente. Então, a velocidade efetiva do carro nessa segunda situação vai ser a velocidade do carro menos a velocidade do vento, pois o arrasto vai ser maior. Então, nós temos aí, né, velocidade média. A gente quer aí descobrir os tempos, né, a ser percorrido, o tempo gasto que vai ser levado para percorrer esses trajetos. Então, isola o tempo e nós vamos ter aí o tempo 1 para quando o carro faz o percurso em favor do vento. Então vamos ter aí o Δx vai ser o nosso D e a nossa velocidade vai ser a velocidade efetiva do veículo, né, que a gente sabe que é a velocidade do carro mais a velocidade do vento. A mesma coisa para o trajeto 2. Temos o mesmo deslocamento, só que no sentido oposto agora, e a velocidade efetiva do carro.
que vai ser a velocidade do próprio carro, menos a velocidade do vento. Então, o tempo para esse trajeto, a gente vai fazer aí, como diz a questão, cadê? A média aritmética de D sobre T1 e D sobre T2. Então, esse é o nosso primeiro método. Então, nós temos aí a distância do veículo, a distância percorrida pelo veículo no tempo 1 vai ser isso aí que eu falei. E a distância percorrida e o tempo gasto pelo veículo nessa distância percorrida no sentido oposto. Então, vamos dar continuidade. Calculando a média aritmética, né, desses tempos, nós vamos ter o seguinte. Então, a velocidade média do trajeto, levando em consideração a média aritmética, vai ser essa daí. Delta T, o D sobre T1 mais D sobre T2. Sobre 2. Eita! O que foi que aconteceu aqui? Cometi algum erro aqui na construção dessas animaçõezinhas. Então, nós temos aí vezes 1 sobre 2, porque temos dois termos, né? Então, a média aritmética, né? A soma dos termos dividido pela quantidade deles, então 2. Então, vamos trazer eles para cá, que houve algum problema ali, mas acredito que não vai influenciar na nossa resolução. Então, nós temos aí, né? Calculando a média aritmética. Então, nós temos aí que vai ser aí, ó. O nosso T1, a gente sabe que é quem? D sobre VC mais VV, né? Que é a distância percorrida sobre a soma das velocidades do carro e do vento. E onde está o termo do tempo do trajeto de volta, vai ser a diferença entre a velocidade do carro e do vento. Então, vai ser D sobre a fração de D sobre VC menos VV. Então, elimina os termos semelhantes, né? Que vai resultar no mesmo valor, fração sobre fração, né? Vai multiplicar a primeira vez o inverso da segunda. Então, esses Ds eles vão dar 1, porque tem o mesmo valor. Então, nós vamos ter aí somente as velocidades e o nosso trajeto. Né? O nosso trajeto não, perdão. A nossa fração ali de 1/2. Podemos eliminar os termos aqui que são iguais, né? E aí vai ficar V1 igual a 2VC, que são os termos que sobraram, então a soma, vezes 1/2. Elimina-se esse 1/2, ficamos que aí vai dar a velocidade 1 igual a V do carro. Ou seja, pela média aritmética, a velocidade média desse trajeto do carro vai ser dada única e exclusivamente pela velocidade do carro. Não vai ter influência nenhuma do vento, né? Vamos para o método 2, que é a média aritmética do tempo. Então, nós temos aí velocidade 2, que vai ser o deslocamento, sobre os tempos, a soma dos tempos, dividido por 2. Porque é a média aritmética, né? Então, temos dois termos, dividido por 2, pelo número de termos. E aí a gente sabe, né, que T1 é quem? T1 é D sobre VC mais VV. E T2 é D sobre VC menos VV. Tudo isso dividido por 2.
Então a gente faz aí, ó, como tem a soma de duas frações aí no meio, então a gente faz o MMC delas, que vai dar isso aí, o MMC. E como é fração sobre fração, né? O 2 que estava dividindo todo mundo sobe multiplicando o nosso D lá de cima, né? Do numerador. Então vamos continuando. Aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar esses Ds que estão em evidência pelos seus respectivos V's dentro dos parênteses. Então vamos ter aí VC vezes D vai dar esse termo, vezes o outro vai dar esse, mais. Agora o D vai multiplicar os outros V's, vai dar esse termo, menos o outro termo. E embaixo a gente também vai fazer a mesma coisa, né? Multiplicar essas duas partes de baixo, né? Do denominador. Que vai dar VC quadrado menos VV quadrado. Nós temos dois termos ali iguais, com sinais diferentes. Então, elimina eles. E aí, reescreve aqui. Reescrevendo aqui, ó, vou somar, né? DVC mais DVC vai dar o dobro disso. E embaixo, os outros dois termos. Nós temos aí termos iguais, né, na fração. Então, a gente pode eliminar, né? Vai dar 1, então não vai alterar a fração. E fazendo a multiplicação entre frações, né? A divisão entre frações, né? Perdão, vamos chegar a esse termo aqui. E colocando em evidência os termos, né? Podemos deixar ele dessa forma aqui, né? Coloquei o VC quadrado em evidência, né? E aí ele vai, um desses VC como está ao quadrado elimina o VC do denominador e nós chegamos a esse termo aqui. Então, ó, veja que no primeiro método, né, que é a média aritmética de D sobre T1 e D sobre T2, a gente chegou com o valor de que a velocidade média desse trajeto vai ser igual à velocidade do carro. E considerando a divisão aritmética, levando em consideração os intervalos de tempo T1 e T2, a gente chegou nessa daqui, que é a velocidade V2 do carro percorrendo esse trajeto vai ser em termos dessa função aí dentro do quadradinho vermelho. Então nós temos esses dois resultados com esses dois métodos diferentes. Agora, o que a gente vai ver, né? Que a letra B, ele quer o seguinte: qual é a diferença percentual dos dois métodos se existe um vento constante na pista e a razão entre a velocidade do vento e a velocidade do carro é de 0,024, ou seja, a razão entre a velocidade dessas duas variáveis participantes do nosso problema, que é a velocidade do carro e a velocidade do vento. Então, nós temos aí que, para a gente ver qual é a diferença percentual desses dois métodos, nós temos aí o primeiro método deu que a velocidade média no trajeto todo vai ser igual à velocidade do carro. E no segundo trajeto, a velocidade média feita nesse percurso vai ser essa equação toda aí. Como ele quer a diferença percentual, então nós temos aí, a diferença percentual vai ser a velocidade, a diferença entre as velocidades dos dois métodos sobre
a velocidade. Perdão, aqui deu uma zoada aqui, eu tive que pausar. Então vamos lá, a diferença percentual aqui vai ser o valor maior, né, menos o valor menor, dividido pelo valor maior. É porque se você olhar aqui na equação, você vai ver, né, que V2 vai ter um valor menor que V1. Então, ó, pegando essa equação aí da diferença percentual, nós vamos ter o seguinte. Quem é V1? É VC menos V2, que é essa equação toda aí, dividido por V1, que é igual a quem? A VC. Então, resolvendo isso aí, ó, colocando os termos em evidências e eliminando o que dá para eliminar, a gente vai ter a seguinte equação. Vamos ter VC menos VC mais VC igual a 0,024 ao quadrado. Que é o seguinte, você vai ter aqui o VC multiplicando 1, né? Então você tem ele aqui, né? Menos, depois ele multiplicando a fração aqui, que a equação já disse que o valor de VV sobre VC é de 0,024. Então, substituir aqui. Tudo isso dividido por VC. Então, nós temos aqui, ó, dois termos semelhantes com sinais diferentes. Elimina. Então, vai ficar somente VC sobre VC. Então, também elimina. Então, fica somente o quadrado da razão entre a velocidade do vento e do carro, que vai dar esse valor aí. E isso em porcentagem é 0,0576%. Essa é a diferença entre os dois métodos, levando em consideração uma rajada de vento constante.